Gilbert, certamente essa notícia aí da Palestina, desse erro, entre aspas, israelense, tu não viu na grande mídia, né? Quando a gente for tratar dessa pauta, eu separei aqui algumas manchetes do Estadão, da Folha, do Globo e de um outro periódico ali de grande circulação, só para a gente ter uma ideia do que esses periódicos vêm falando, enquanto está acontecendo isso aí na Palestina, né? Outra coisa que eu queria perguntar para ti, Gilbert, antes do editorialzinho aqui, como é que está o movimento na TV Resistência? Porque o algoritmo hoje está, assim, afundando a voz trabalhadora. Impressionante. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu vou até Pedir aí a colocar curtida e acompanhar, né? Porque tá isso. brabo o algoritmo, assim. Ótimo. Vou até diminuir você, vou ampliar aqui, que é difícil fazer isso quando eu estou com outra pessoa Vai aqui. lá, Você vai lá. me perdoa. Eu acho, eu fico, de uma certa forma, assim, por dentro, um pouco menos agoniado quando um outro colega que mexe com isso, que trabalha com isso, que milita com isso, que luta com isso, vem com uma pergunta dessa. A minha agonia diminui um pouquinho. Por quê? Porque a gente fica com aquela loucura, dizendo assim, cara, que merda de canal escroto é esse que não anda? A gente trabalha tanto, a gente mexe tanto, convida pessoas, fala de tudo, fiz um vídeo sobre aquela denúncia da escravidão daquela mulher que ficou 72 anos escrava dentro de uma família. Aí a coisa não anda, e a gente fica numa agonia, gente, do tamanho do Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados de agonia. É exatamente isso que esse canal aqui está passando essas últimas 3 semanas. Ele estagnou e começou a cair. Em todos os vídeos, todas as lives, entendeu? Uma live ou outra anda bem pra caramba. Os vídeos, uma coisa assim impressionante, aí eu termino. Nossos vídeos, que não são lá essas coisas, mas são razoáveis. 100, 80, 40 mil, 20 mil, 30 mil, eu não consigo nenhum vídeo, a não ser quando a gente coloca uma loucura na capa, que é aquele clickbait, com aquele chupetinho dos infernos antes de ontem, que passou dos 16, 17 mil visualizações. Tirando isso, é uma luta dentro do canal para a gente fazer as coisas andarem. E eu particularmente, meu querido companheiro, eu queria as respostas para isso. Eu não as acho, né, como diz o poeta da gramática correta. É incrível, né? Eu estou acompanhando aqui o movimento do canal. Hoje está a metade da nossa média tradicional, tá? A metade. Agora que a gente começou o programa, está subindo aí, ó. Nossa audiência é fiel, né, Gilbert? Nossa audiência é. Aqui um grande abraço para todo mundo que está conosco aí. Vamos chegar na curtida aí, deixa a curtida e todo aquele pacote de cliques ali que a gente sempre pede, né, Gilbert? Mas assim, Gilbert, vamos então... Olha aqui. Eu vou colocar o Fábio, que o Fábio ajuda a gente. Mas com essas pautas contra o sistema, vocês querem que o algoritmo nos ajude? Na mosca, Fábio, na mosca. E assim, né, Gilbert, por um lado, ainda nessa questão, né, por um lado, acho que eu e tu temos que ficar felizes, porque se a gente está sendo boicotado é porque os canais estão começando a incomodar, né, Gilbert? Então vamos junto aí, vamos se manter unidos e fortes aí, porque a gente vai driblando esse algoritmo aí. A galera de fé sempre tá junto, é só olhar para o chat que tá todo mundo aí, né? E vamos utilizando nas nossas armas aí para driblar isso aí, enfrentar esse sistema que é nesse sistema que a gente tem que lutar, né, Gilbert? Não adianta ficar chorando, a gente só pede que o pessoal esteja junto, chame a parceria, né? E vamos aumentando a nossa, digamos assim, a nossa manifestação que a gente faz aqui nos programas, né? Mas, Gilbert, vamos então... Eu separei aqui 3 pautas, Gilbert, que estão aí muito no cenário político dessa semana, né? A primeira é exatamente a questão da Marielle, né? Que eu quero trazer aqui 5 nomes que a gente não pode falar em caso Marielle sem tocar nesses 5 nomes. Segundo ponto, Gilbert, eu não sei nem como adjetivar mais o papel da mídia nessa questão dos dividendos da Petrobras.
passou do rastejante o papel que a mídia está fazendo nessa questão da Petrobras. Passou do rastejante. E a questão, Gilbert, dos precatórios dessa fake news do Ciro Gomes, que é de um absurdo. E assim, precatórios é um tema que, modéstia à parte, Gilbert, eu entendo muito, porque eu, como procurador federal, lidei muito tempo assim, examinando precatórios, vendo se estava certo. Então, de precatórios eu entendo, e o Ciro Gomes deu muita bola fora nesse tema. Então, assim, Gilbert, começando, Marielle Franco, 6 anos do assassinato, a Marielle Franco, vereadora negra, realizava um trabalho de comunidades no Rio de Janeiro, tinha 38 anos quando foi assassinada, né? E assim, muito já se falou sobre essa questão, acho que todo mundo conhece, sabe quem foi Marielle. Eu quero trazer aqui 5 nomes, Gilberto, só para registrar rápido aqui. Eu pretendo fazer um vídeo aí com um comentário mais extenso sobre essa questão, mas assim, quais são os 5 nomes? Rony Lessa, né, vizinho de Jair Bolsonaro, que já se sabe foi um dos assassinos, né? Um dos assassinos estava no carro que metralhou o carro de Marielle Franco. Segundo nome, Adriano da Nóbrega, né, miliciano que foi assassinado na Bahia, queima de arquivo total, né? Queima de arquivo total, não me venham com outro tipo de alegação, né? Adriano da Nóbrega também com estreitas ligações com a família Bolsonaro. É um nome que não pode ser esquecido quando se fala em caso Marielle. Domingos Brazão, que é o nome que surgiu aí numa delação aí que a imprensa informou de Rony Lessa. Rony Lessa teria dito que Domingos Brazão é ele que mandou, o mandante do crime, né? É um ponto que está aí. Eu não acredito nessa versão aí de Domingos Brazão, né? O nome mais importante, talvez, nessa trama toda, Gilbert, Braga Neto. Mas por que Braga Neto tem a ver com isso, Portinho? Braga Neto era o interventor do Rio de Janeiro numa GLO decretada por Michel Temer na época do assassinato. Então, Braga Neto era o cara que dá segurança pública no Rio de Janeiro quando Marielle foi assassinada. Era o cara de quando o crime estava ali quentinho na rua, o sangue no chão da rua, é o cara que poderia ter solucionado o crime ali já naquela semana, naquele mês seguinte. Porque a gente sabe, Gilbert, não precisa ser especialista em segurança pública para saber que quando um crime não é resolvido na primeira semana, no primeiro mês, ele entra para a prateleira do deixa ali, não mexe, entendeu? O crime, quando ele é investigado ativamente na primeira semana, no primeiro mês, ele é resolvido. Não precisa ser especialista. Um crime que está há 6 anos sem solução, não vai ter solução, Gilbert. Provavelmente a gente não vai ter solução. Nunca vamos saber quem foi o mandante. Eles inventaram agora o Domingos Brazão. Então, Braga Neto é um nome que não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. E o último nome, Gilbert, é Carluxo. Não sei se o pessoal aí que está nos assistindo deve ter visto aí que a TV Fórum trouxe uma entrevista, não é brincadeira, Gilberto, isso aqui, uma entrevista de Roberto Bertoldo, um renomado advogado com atuação muito forte na Lava Jato, inclusive, advogado de mais de 100 parlamentares e ex-parlamentares de todos os espectros, muitos da direita, os clientes dele, não é um advogado comunista como eu, não é um advogado nem de esquerda, nem petista, tá? Roberto Bertoldo disse que uma ex-parlamentar cliente dele trouxe suspeitas de que Carluxo seria o mandante. O general Santos Cruz também foi citado por Roberto Bertoldo nessa entrevista para a TV Fórum. Então, assim, Carluxo é o 5º nome dessa trama que eu trago. Sobre Marielle, seriam esses 5 nomes aí que o pessoal não deixa esquecer esses nomes. Não esqueçam nunca.
Dividendos da Petrobras, Gilbert. Rastejante a mídia. O que aconteceu com os dividendos da Petrobras? A Petrobras pagou os dividendos. Ela pagou. Imagina se não tivesse pago, Gilbert. E pagou poupudos dividendos, Gilbert. Mais de 40 bilhões foram pagos para os acionistas. Nesse tema de dividendos, Gilbert, eu gravei um vídeo, está publicado lá na Voz Trabalhadora, foi publicado ontem ou antes de ontem. Sobre a Petrobras, Gilbert, eu defendo a tese que o Nildo Ourix defende, que é um grande pensador, aí, filósofo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, comunista, dos 4 costados, dos bons. Qual é a tese do Nildo, Gilbert? Morte aos acionistas. Tá? O algoritmo vai... Agora eu estou falando termos aqui que, né? Mas azar, já que pisamos na lama, vamos afundar, né, Gilbert? Morte aos acionistas, tá? Mas Portinho, tu tá desejando a morte? Pessoal, peraí, não tô desejando a morte de ninguém. É que a Petrobras não tem que ter acionista. Não tem que ter nenhum acionista privado. A Petrobras tem que ser pública, 100%. A Petrobras é do povo. O acionista da Petrobras é o povo brasileiro. A Petrobras tem que ser reestatizada, tá? Primeiro, isso é básico nesse tema. Mas já que nós estamos debatendo nesse cenário, vamos debater o cenário real, atual, né? Não vamos ficar divagando. A Petrobras tem acionistas? Tem. Então vamos distribuir o mínimo do mínimo de dividendos. Que é o que a lei da sociedade anônima lá prevê, que é 25% do fluxo de caixa ali, do lucro, né? A Petrobras com Bolsonaro, Gilbert, distribuiu 120%. Ela distribuiu mais dividendos do que ela lucrou. Então, assim, o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram tudo para quebrar com a Petrobras de vez. Se continuasse essa política deles, a Petrobras ia quebrar, porque ela não estava investindo nada, ela estava vendendo todas as refinarias, ela vendeu todas as distribuidoras, que são os postos de gasolina, que não são mais da Petrobras, e a companhia estava sendo dilapidada, Gilbert. Lula entra, revê a política de dividendos, e agora, nesse incidente, quais são os dividendos que não estão sendo pagos? Os extraordinários. Não são os ordinários foram pagos. Esses 40 e tantos milhões que estão aí em discussão, é os extraordinários, que não é obrigado a pagar. A lei não diz que é obrigado. Então, o que o governo Lula quer fazer? Quer mandar esses 40 e poucos milhões para a construção de refinaria, para a reforma de refinaria, para investimento em novas tecnologias, em parques eólicos, investimentos essenciais para que a Petrobras cresça, para que ela continue sendo uma das petrolíferas mais fortes do mundo e para que o povo brasileiro tenha retorno deste crescimento da Petrobras. É só isso que o Lula está fazendo. Mas aí o que a imprensa vem falar, né, Gilbert? Petrobras perde 55 bilhões de valor de mercado e ações caem 10%. É evidente que isso é uma manchete para o povo achar que 55 bilhões foram retirados do cofre da Petrobras. Isso é uma mentira sem tamanho, Gilbert. Porque esses 10% que a Petrobras caiu na Bolsa de Valores já vai recuperar essa semana mesmo, sabe? Eles já compraram todas as ações, foi só naquele dia para dar a manchete do William Bonner no Jornal Nacional, dizendo que a Petrobras vai quebrar porque o Lula não quer pagar os dividendos, sabe? É isso. O Lula está protegendo a Petrobras. A Petrobras vai crescer enormemente se esses dividendos não forem para acionistas e forem para investimentos na companhia. A Bolsa de Valores subir é ruim para o trabalhador. Se a Petrobras caiu 10% na Bolsa de Valores, é golaço para nós, gente. É golaço para nós. Tá? Toda vez que vocês verem a Bolsa de Valores caiu, é golaço para nós da classe trabalhadora, porque se a Bolsa de Valores caiu,
é porque o mercado não está gostando. E se o mercado não está gostando, nós, trabalhadores, estamos sendo favorecidos. Esse é o resumo da ópera. Para finalizar, Gilberto, já estou aqui quase 15 minutos, né? Acho que uns 10 minutos eu já estou. Mas os precatórios do Ciro Gomes, vou tentar fazer em 1 minutinho aqui, Gilberto, tá? Para a gente não ir longe. O Ciro Gomes largou uma baita de uma fake news, sem prova nenhuma de que era o maior escândalo de corrupção, e ele poderia comprovar com muita facilidade, Gilbert, porque ele está dizendo que o governo está vendendo precatórios, ele está dizendo. Mentira, fake news impressionante, porque o governo nunca vendeu, não vai vender e não tem nem como vender precatório. Quem vende precatório é a pessoa que tem o dinheiro para ganhar do governo, que vende para os bancos adiantando o valor, porque o precatório leva 2, 3 anos para ser pago, e isso está lá na Constituição Federal, pessoal. Tá? Esse prazo para pagamento do precatório é artigo 100 da Constituição Federal. Então não tem nada a ver com Lula, com Haddad, com o governo Lula. Isso é da Constituição brasileira. O pagamento das dívidas judiciais do município, Estado, União é feito por precatório na forma da Constituição. Tá? O Lula já tinha falado lá em 2023, o governo Lula já tinha falado que ia... O que aconteceu aqui? O Bolsonaro deu um calote. O Bolsonaro deu um calote em todo mundo que tinha dívida judicial com a União. Então, assim, o servidor público, o cara que entrou com uma ação indenizatória contra a União, todo mundo que ganhou ação contra a União, o Bolsonaro baixou uma emenda constitucional que era um calote. Não vão pagar precatório, ele disse. E não pagou, realmente. O que aconteceu? O Supremo veio, julgou inconstitucional o calote do Bolsonaro e disse que o governo poderia colocar em dia esse calote do Bolsonaro sem retirar verbas do orçamento, por fora do regime fiscal, por fora do teto de gastos. O que é muito bom. E aí o que o governo Lula fez? Está pagando, vai pagar tudo esse ano. Todo o calote que o Bolsonaro deu, o Lula está colocando em dia agora em 2024. É maravilhoso, então. Isso é uma maravilha, pessoal, o que está acontecendo. E o Ciro Gomes está com fake news contra isso. Está dando força para o Bolsonaro caloteiro. Tá? O que vai acontecer? Além do Lula acertar o calote, que é maravilhoso, nós estamos injetando, pessoal, 90 bilhões na economia. É claro, claro. O comércio funcionando. Então, assim, Gilbert, lamentável a postura do Ciro Gomes com essa fake news aí. Vamos aplaudir esse pagamento do precatório e o rumo que vem vindo a economia, né? Esse corte de dividendos, tudo isso é maravilhoso, gente. Nós temos que comemorar e nós temos que falar em grupo de WhatsApp, nós temos que falar para o parente que é bom. Vamos em frente, né, Gilbert? É isso. Desculpa aí, me alonguei demais, né, Gilbert? Mas... Muito bom, meu querido companheiro Luiz Portinho. Nós estamos aqui, pessoal, no nosso canal, nos nossos canais, que é a TV Resistência Contemporânea e o canal A Voz Trabalhadora.